não isso. Mas é um pouco dessa discussão, dessa provocação, né? Acho que o negativo vai trazer várias outras e a gente conversa. Obrigada. Agora eu passo a palavra ao mestre negativo. Com licença, Curiacuca, com licença, Curiandamba, com licença, dono de casa, com licença, dono de terra, com licença, os tuquinhos de pau. Ote, pá de nós com Ave Maria, Sicuro, Camelo, Tangana, Zambeaio, Calunga que toma Semar, Calunga que toma Zambi, Raio, a subir no ar do bonito, eu passo no mato as candeias, lá tem cruzia, ô tem gangueia, ô gangueia, aê, raio. Boa noite a todos. Obrigado por estar aqui conosco, né, compartilhando essa roda, né? Essa roda, que bom que foi para se formar de roda, né? Exatamente quando eu pensei, quando eu cheguei aqui. A roda da vida, né? O mundo, o planeta, que gira. É isso assim. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Me sinto assim honrado, porque aqui em Belo Horizonte é uma cidade onde tem várias pessoas que poderiam estar aqui neste lugar que a gente está aqui hoje, né? Uma delas aqui é a mestra Diva, que é uma figura que eu tenho um grande respeito e admiração. Fiquei super feliz quando você falou, eu vou lá, então participar. Você sabe disso, com o grande carinho e respeito que eu tenho pela sua pessoa, desde a década de 80, pela sua liderança, seu engajamento, pelas causas que eu sempre acreditei. Muito feliz. E o microfone também é seu, tudo é nosso. Quando Daniela, ela fala que ela teve, né, alguns privilégios ali, essa questão, né, do pai ser branco, a mãe negra, né? E eu também, né, não é muito diferente. Meus avós, as matriarcas, as minhas avós, as duas eram negras e os meus avós, os patriarcas, eram brancos, né? Então eu gosto muito de falar isso, assim, porque eu acho que a verdade está aí, né? A verdade ela está aí. E agora eu me sinto privilegiado, que também é um privilégio diferente do seu, é porque eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, aí eu me recordo assim, a primeira ato de racismo que eu sofri, assim, porque é um privilégio. Eu me lembro que eu estava na escola José Isidoro de Miranda, bairro Maria Gorete, comunidade do Gorete. Aí na minha frente sentava um companheiro, um colega de sala, que chamava Domingos. Aí na aula de religião, que tinha essa aula de religião, né? E aí, não sei porquê, a gente discutiu, porque meu texto estava, eu não me lembro, ele olha para trás e fala assim, macaco. Eu tive uma reação muito rápida, peguei uma régua que eu tinha de madeira e quebrei na cabeça dele. Tum! E aí eu me pergunto hoje, por que eu tive aquela reação? Meus pais não me incentivavam aquilo, né? Eu tive aquela reação. E aí, uma colega da sala, Cristina, e aí na época tinha a professora era uma negra, Dona Zilda, brava, beliscava a gente, puxava o cabelo, dava tapa na gente, Dona Zilda, não esqueço dela. E se ela tivesse viva, eu queria um dia dar um abraço, né? Eu já fiquei sabendo que ela faleceu, porque ela foi muito importante na minha vida. Dona Zilda, muito brava, morri de medo dela. Ela me pegou um beliscão, me levou para a secretaria e fez eu assinar um livro de capa azul. Se eu assinasse um livro de capa azul, eu assinasse 3 vezes durante um ano, até expulso da escola. E ela foi a minha primeira. E minha mãe dizia que tem que ser chamada. Aí fez um bilhetinho para chamar minha mãe. Eu menti, né? Levei o bilhetinho, eu mesmo fiz a assinatura da minha mãe, levei, só que ela descobriu, a diretora, que eu estava mentindo.
E aí essa colega de sala, da mesma rua, Cristina, falou com minha mãe, ó, o Ramon brigou na sala de aula, quebrou a régua na cabeça do menino e foi assinar o livro de capa azul. Aí 2 dias depois minha mãe foi na escola, me bateu na frente de todo mundo, pediu, entrou na sala, pediu desculpa a todo mundo. Isso ficou muito forte. Assim. Aí eu me sinto privilégio aí, porque eu não sofri. Né? Às vezes estou dando aula, um aluno fala, professor, você já sofreu bullying? Eu assim, não, nunca. O primeiro bullying que eu tive, eu disse a porrada. E é verdade. Não vou incentivar isso a ninguém, mas foi dessa forma que aconteceu comigo. Eu me sinto privilegiado, não me senti humilhado nem nada. E ali eu já fazia capoeira, então já tinha essa coisa do menino da periferia que praticava capoeira. A gente era esperto, a gente pulava, a gente dava voo de morcego, então tinha todo. Por isso que eu me sinto privilegiado, quer dizer, de eu estar nesse lugar, quanto 8, 9 anos, 10 anos, já nesse lugar de poder responder com, né, de uma forma ainda que eu não sabia o que era, mas eu respondi dessa forma. E aí hoje, pensando, como eu cheguei a ser artista, eu me lembro perfeitamente das minhas 2 primeiras ações artísticas. A primeira, meu pai era pintor de parede. Ele trabalhava na prefeitura. Meu pai veio da região de Diamantina, era garimpeiro, veio para Belo Horizonte, trabalhava no Rio Arruda, tirava minério do Rio Arruda, morava na comunidade ali da Pedreira Padre Lopes, na prefeitura, e depois ele foi para uma outra função da prefeitura, porque ele era analfabeto, enfim. E aí, mas era um cidadão sabido, como eu falei de você hoje. Não sabia nem ler, mas ele era sabido, né? Sábio, em vários aspectos, inclusive que é uma grande virtude, ele foi muito fiel com a mulher dele, que é minha mãe. Foi um casal de companheiros assim, lindos. Assim. Eu me sinto muito privilegiado pelos pais que eu tive. Assim. Eu vi amor dentro de casa. Né? Não podia mexer comigo, eu disse a porrada mesmo. E aí, a primeira ação foi o seguinte: meu pai era pintor. Então, em casa tinha um quartinho que era cheio de latas de tinta. E aí eu pegava essas latas aos domingos à tarde e levava para a rua para ir fazer uma batucada. Então sempre eu tive esse lugar de liderança. Hoje eu começo a enxergar isso dessa forma, de liderança. Eu sempre estava liderando na minha rua. Então eu me sinto privilegiado por isso. Eu sempre estava buscando, criando, inventando coisas, propondo e tal. E uma outra manifestação que foi muito louca, em 78, estava em 10 para 11 anos, passou na televisão o Sítio do Capão Amarelo, a Sacizada. E eu cismei de reproduzir essa Sacizada na minha rua. Juntei a molecada, que eu já tinha essa agilidade, essa coisa de mobilizar. Bora, vamos montar uma Sacizada, vamos assistir o capítulo. E aí você vai ficar de olho lá no Saci Lambão, você o Trico, Matilda Pereira, e produzindo isso. Né? Eu me lembro que eu falei assim, gente, olha o seguinte, para a gente conseguir fazer as carapuças vermelhas, nós vamos começar a ir naquelas casas onde as pessoas têm um pouquinho mais de grana, que tem o carro, e vão pedir para limpar o lote, que antigamente tinha isso. Vale para mim na padaria ou na vida, comprei, você ganha aí 1 centavo. A gente começou a fazer isso, uma campanha. Hoje, né, depois de hoje, eu fui ver que é dessa forma. E a ação era exatamente isso, articulando. A gente conseguiu um dinheiro, aí tinha uma costureira na rua, a gente limpou o lote dela todinho, e retorno ela confeccionou as carapuças para a gente. Muitos carapuças, não lembro quanto, talvez 15, 20 e tal. E os cachimbos eram um pedaço de pau, a gente ia no olaria lá, no socador, na fazenda. A gente adorava ir lá para roubar manga, caqui, tudo. E aí a gente pegava bambu, cortava o bambu, enfiava um pauzinho. E aí as crianças brancas que tinha na época, brincava, não tinha distinção, não tinha discriminação.
E eu passava carvão na carinha deles, para ficar preto. Talvez eu nem sabia por quê. Aí tinha uma menina que era a Tânia, filha da Dona Zica, Dona Elza. Ela era índiazinha. Nela eu não coloquei a carapuça, enfiei uma pena de galinha na cabeça dela. Aí depois de anos eu falei assim, poxa, que, né? Então, aí eu já, às vezes quando eu me lembro disso, eu falo assim, poxa, por isso que eu sou um artista, porque eu já tive, desde criança, sem escola nenhuma, ninguém me ensinou essas coisas. Foram coisas que a gente via, algumas coisas na televisão, sei lá onde, a gente reproduzia do nosso jeito, né? E isso é muito forte assim para mim, né? E morei um tempo fora do país, assim, alguns anos, e foi bem interessante por ter sido na Europa. E lá eu morava dentro de um bairro africano, Matungui, que é um bairro na capital da Bélgica, Bruxelas, chama-se Matungui, que Matungui é um bairro africano do Congo, antigo Zaire, da capital Kinshasa. Lá tem um bairro que é bem forte, chama-se Matungui. E o Congo, né, foi a antiga colônia belga. Então na Bélgica tem muitos africanos, né, oriundos do Congo, do antigo Zaire. Então eu tive muito contato com a cultura africana de muito perto, a culinária, a cultura, o comportamento. Isso eu aprendi um pouco com eles também. Assim. Quase me casei com uma africana na época. E hoje eu moro sozinho, eu tenho um filho de 20 anos, está no 7º período de filosofia na UFMG. Isso também é uma outra riqueza. Assim. Ele é um companheiro, é um filho que me faz muito pensar, estudar, repensar, porque é uma geração que é isenta de alguns preconceitos, né? De algumas práticas machistas, que na minha formação, na minha época, não foi impossível, né, a gente perceber isso e praticar isso. Então, com meu filho, eu tenho aprendido muito isso, né, que a gente conversa muito. Então, é uma forma de eu estar me atualizando, né, com esse mundo moderno. Apesar, como eu sempre fui artista, a arte sempre me levou para esse lugar também, de ter um outro olhar, de trabalhar em coletivo, né? De delegar, mas também de confiar e de aprender também a escutar, de reproduzir, né? A arte é isso, né? A gente não constrói nada sozinho, é um coletivo. Então isso tudo me trouxe muita riqueza, assim. Eu gostaria, para ilustrar, fazer uma amostra do pequeno trecho aqui, porque na área que eu atuo também, que é essa área do audiovisual, do cinema, eu fiz meu primeiro documentário, que ele é muito especial, é sobre uma comunidade quilombola, na região de Diamantina, na qual eu frequento muito, já há mais de 20 anos, né, da região do meu pai, do povo garimpeiro. Esse primeiro canto aqui que eu fiz é os Vissungos. Vissungo é um ritual, é uma fusão de 3 línguas bantus, né? Quando os africanos vieram para Minas Gerais para trabalhar no ciclo do diamante e do ouro, eles trouxeram, né, sua cultura, e já ali também, naquele trabalho forçado no garimpo, eles praticavam os Vissungos, que era a fusão de 3 línguas. Surge esse dialeto, Umbundo, Kikongo e Kimbundu, né? Isso, meu pai já me contava algumas histórias dessas já quando eu era criança, e depois, quando eu passei a frequentar lá, por meio dos meus tios, né, e as comunidades quilombolas, eu aprendi um pouco dessa manifestação desses Vissungos, com grandes mestras e mestres, Dona Miúda, Dona Maria Macarrão, Maria Tiberto, Luiz Trindade, Pedro Alexina, enfim, vários quilombolas, pessoas que hoje, aos seus 90 anos, né, povo sabido, povo da sabedoria. Então, eu acho que é interessante a gente assistir um trecho, porque tem 25 minutos, mas eu
eu sugiro que a gente veja ali entre 5, 6, 7 minutos, é o Lamparina Bancos. E esse documentário, ele... Só dá um pause, por favor. Ele tem imagens que eu colhi desde 2000, tem imagem de 97, 2000, 2004, 2011, 12, até 13. Então, não, no baú não. Ali é Quartel de Indaiá, Bangu, Macaquinho. Baú eu sou Crispim, sou eu. Eu também conheço bem o povo Viçungueira. Sou Crispim, faleceu. Põe no lixo, por favor. Só volta um pouquinho. O muro é dos escravos, sabe? Quando eles moravam aqui, nessa casa aí, ó, sofrendo, eles chegaram. Marcelo Oeste Pereira, nasceu dia 10 de agosto de 1924. Macumba era o negro que morava lá, no Alto da Serra. Esse negócio do som ficou muita palavra bonita. Tudo enrolado, entendeu? Na língua dos quilombolas, né? Verão de rio, meu balão balanceou, seu cacho já levou, morena sem mim. Verão de rio, seu balão balanceou, seu cacho já levou, morena sem mim. Em 1928, em Vengoso de Férias a São João da Chapada, no município de Diamantina, chamaram minha atenção umas cantigas em língua africanas, ouvidas outrora no serviço de mineração. Fui ter com um dos conhecedores, o meu bom amigo João Tameirão, que com solicitude satisfez a minha curiosidade de aprender as cantigas. Outro vestinho. Pai pucumbara no marcatem, quende, já virou quende, umbarauê, umbarauá. Arrumava lá o negócio, na hora que saía da casa, um tinha que gritar, pular lá na frente assim, os outros saíam com o negócio no rede e os outros, um pulava lá na frente e gritava, tico-tico estendeu uma patal, virou indâmbio, virou indâmbio, vamos ver, José, vamos ver, é longe pra chegar, fica muito pesado, fica leve, para nós chegar em Cumbara não tem tempo. Chegar em Cumbara é porque vinha de longe para se portar no São João. Atravessava na estrada, tomava o bolo e fazia uma cruz ali no pau. Essa aí me acha do meio. Mas de outra. Já não dá na corrente. Minerar foi e é a ocupação quase exclusiva do São Joanense. O negro, com suas cantigas, tornou-se o dono das primeiras casas do arraial, influindo fortemente em usos, costumes e crendices. Desde pequena que eu gosto do chula, sabe? Então se aquilo eu faço com maior carinho, maior estimação mesmo e muito alegre mesmo o que eu faço. E tem prazer das meninas aprender. E quanto mais menina que tiver, melhor. Para ficar uma cultura, que eu já tô velha, né? Então as meninas ficarem sabendo e passar para os outros. A música do chula é a cantoria das galinhas pescoço pelado antigamente.
O povo vê, mas não sabe. Essa música que nós dançamos, chula, cantoria das galinhas, pescoço pelado. Elas, todo mundo pulando, dançando, as galinhas mesmo, debaixo da árvore. Papai, mamãe, ô titia, ô vovó, eu tô na ponta do merengo. O galo pra lá e as galinhas pra cá, pra lá e as galinhas pra cá. E dava aquela roda e cantando, e batendo palma, mas não era palma, porque nós bate palma. E as galinhas batiam, era a asa que eu falo, pó, 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 e cantava, papai, ô mamãe, ô titia, ô vovó, eu tô na ponta do merengo. Chapada, raríssimas são as famílias que não tenham negros em ascendência próxima e conhecida. Ainda bem que, já agora, é possível dizer essas coisas sem o menor perigo de ofender melindres. O caso de Israel mostra, convém repetir, quanto é importante o papel de Minas na contribuição do elemento afro-negro para a formação nacional, nos mais variados aspectos. Não, esse ainda não, porque na verdade esse registro ele foi construído ao longo dos anos de uma forma tão natural assim, e eu também, o que mais me despertou a atuar nessa área, nesse campo de conhecimento, como também a psicologia é um campo de conhecimento, as artes também, né, está neste lugar, o cinema, porque sempre quando eu estava em diversas comunidades quilombolas, sempre chegavam uma equipe, algumas pessoas para fazer um documentário ou filmar, sempre aquelas pessoas não eram negros. E aquilo foi me chamando a atenção. E aí um dia cá comigo, nos anos 90, eu falei, puxa, eles podem fazer, devem fazer, mas eu também quero fazer. Eu devo fazer, porque eu acredito que possa ser um outro olhar, né? Quanto mais olhares, né, acho que pode se tornar um pouco mais rico, né? Foi dessa forma que eu me inseri nesse universo, assim, e ali a gente pode perceber nesse registro que são várias câmeras ali, enfim, e foi um processo muito rico. E quando a gente traz para cá um trecho desse filme, desse documentário, quando a gente fala do povo banto de Minas Gerais, quando fala dessas línguas, é o que eu percebo hoje, falando em Belo Horizonte, Minas Gerais, que a gente vê essa questão da negritude, do povo preto se manifestando, que eu acho isso muito importante, que desde sempre isso aconteceu, na verdade. Eu me lembro, na década de 70, o grupo Quilombo das Gerais, do Márcio Alexandre, né? Mestre Negão, enfim. Então esses movimentos assim sempre tiveram em Belo Horizonte, né? Mas o que eu proponho assim para essa juventude, meu filho ele foi talvez um pouco mais privilegiado de estar bebendo nessa fonte, que eu sinto que principalmente a comunidade negra, essa nova geração, deve entender um pouco mais o que é esse povo urbano, o que é essa cultura
mineira, preta, afro. Eu acho isso de imensa importância. Você saber um pouco de uma língua, né? Que a gente possa... Então a gente fica muito preso. Eu só quero aprender a falar alemão, francês ou inglês, porque o mundo nos coloca dessa forma. Por que eu não vou aprender umbu? Porque meus antepassados falavam umbu, eles não falavam inglês. Né? Então acho que cada vez mais a gente vai para um campo de conhecimento, que eu acho que não tem como mudar talvez, que eu acho fundamental, que é a academia, mas as raízes, elas estão aí. A gente, se for para as comunidades, para o interior de Minas, a gente vai se deparar com coisas que a gente não acredita. Poxa, isso aqui, em Minas Gerais, isso é África. Você vê as pessoas falando em outras línguas, línguas africanas, outros costumes. Ah, o fubá suado, ele vem daí. Ah, o angu, ah, sim, dona Bina. Eu não sabia não, sabe? Tem um conhecimento tão grande dessas comunidades que eu gostaria muito que fosse despertado principalmente pela juventude. Eu acho muito importante hoje esse momento, esse empoderamento e tal, de usar o cabelo assim, ou uma roupa assim, mas tem um fundamento. Esse fundamento ele pode estar muito mais próximo da gente, se a gente for lá, do que às vezes a gente é captado pela internet, ou por um livro, que são fontes também, que vale a pena ir também, mas eu prefiro ir lá numa adição, conversar com a dona Divina, de 95 anos, que ela vai me contar coisas que eu falo assim, caramba, aquela camisa que eu estou bafando, que eu estou usando ela na terça, é melhor usar ela no domingo, porque ela tem um fundamento. Aí foge da estética que você falou. A gente buscar esse fundamento. Esse fundamento ele existe. A academia não é capaz de mostrar para a gente. Porque muitas vezes nesse lugar a academia eu vejo ela rasa. A internet nem se fala. Muitas dessa riqueza elas estão ainda com esse povo sabido. Esse povo é sabido. Essas mestres, é o povo falando de cultura banto, afro-mineira, esse povo sabe disso. É só buscar. Né? No final de semana, vamos para o quilômetro tal, vai para o outro, vai pesquisar, vai atrás, faça amizade. É um povo muito aberto, eles gostam disso. Né? O que é muito interessante, ele tem um ritual ali que você pode ter percebido, quando ela fala assim, que estava arrumando ali, não sei o que, para subir, quando chegava lá, cantava. Aquilo é um vissungo, chamado vissungo de rede, é o vissungo de norte. Quando morria uma pessoa, tinha todo um ritual cantado na língua dos vissungos. Isso acabou, sabe por quê, na década de 80? Porque o carro, o automóvel, começou a chegar nos quilômetros, como aconteceu no Baú, não foi diferente. Que hoje a gente fala assim, né, que as igrejas evangélicas, elas estão entrando dentro das comunidades quilombolas e destruindo, né, aquelas coisas. Isso está acontecendo também. Mas a própria modernidade, a globalização, a modernidade, ali já na década de 80, que vão chegando, a partir do momento que os carros chegam a pegar o defunto lá embaixo no quilômetro do Bangua, aquela modernidade, aquela praticidade, ela está excluindo, acabando com a sepultura dos vissungos. Que era pegar, botar no rede, na cacunda, na rede, na coberta, fazer os pontos e sair e levar lá em cima do Cumbarauê para enterrar. Aí o carro chega lá, acabou essa cultura. Né? E aí entra a psicologia. Quando vai acontecendo esse tipo de transformação, de alteração, os mais velhos sentem, eles ficam doentes. Eles param de fazer essas práticas. Nesse quilômetro, quando você viu ali uma cena, um tanto de menina dançando ali, o Chula, a Dona Miúda, a Dona Maria Macarrão, Maria de Berto, que tomavam conta dessas meninas, que eu acompanhei isso há 15 anos. Depois que chegou o funk e o crack, logo em seguida, acabou aquilo ali. Já chegou. Então, é bom a gente saber disso. Porque uma coisa, e eu percebia, eu via isso, quando chegava o funk, você via que rapidinho, em poucos meses, alterava o comportamento e alterando aos poucos. É uma coisa a gente discutir, praticar o funk dentro de uma universidade, discutir o funk. Agora, esse povo não tem noção do que é alguns comportamentos
que o gênero musical pode trazer. Eles não têm esse entendimento e talvez essa proteção que a gente tem aqui na capital. Lá não. Lá é perverso. Chega e destrói. Porque as meninas que faziam chula já não faz mais o chula. Elas praticam o funk. E aí a dona Maria Macarrão fica arrasada, adoece, ela vai ter um terceiro, ela teve um derrame cerebral de desgosto.